Então, pessoal, né, vamos continuar aqui no slide anterior, né? Parte 3 de 4, tá? Então, aqui nós temos, já explicamos, identificamos os recombinantes comparando com os parentais e também nós identificamos, né, o duplo cross, né? Aí, o que acontece? Macete, gente, fiquem bastante atentos a isso. Quando nós conseguirmos identificar o duplo cross, que é aquele em que ocorre em das menores das frequências, como a gente está observando aqui, 7 e 4 desses recombinantes quando comparado aos demais. Então, a gente identifica, separamos, e agora nós vamos comparar com os parentais. Bem, em relação aos parentais, quem foi que alterou? O gene A, o B ou o C? Então, vamos comparar? Comparem o primeiro aqui com o parental de cima. Azão está igual, né? Agora, Bzinho, diferente, né? Czão. E é claro que o de baixo só vai alterar o Bzão, né? Que aqui seria Bzinho. Então, olha só, quando nós conseguimos identificar isso, duplo crossing, a gente imediatamente consegue determinar a posição no caso do gene do losse correspondente ao B, tá? Então, o B, do duplo cross, ele sempre é o que fica no meio, porque lembra, o duplo cross é o produto, né, das combinações, das probabilidades do cross da região do meio com a região 1 e do meio com a região 2. Por isso que ele é bem menor das proporções, ok? E aí, vamos observar agora, para identificar, por exemplo, qual é aqui, onde ocorreu o crossing aqui, né? Vamos comparar sempre com os parentais, por isso que é importante, viu, gente? Parece repetitivo, mas se nós sabemos quem são os parentais e ter essa certeza absoluta, fica tudo muito mais fácil. Então, comparem aqui com os parentais. Eu tenho aqui Azão, Bzão e Czão. Quem foi que mudou? Azinho, né, pessoal? Foi o Azinho que mudou. O de baixo é a mesma coisa, né? Se é Azinho, Bzinho, Czinho, ficou o Azão. Então, eu tenho aqui ó, o losse correspondente ao gene, representado pela letra A. Então, aqui eu vou ter o cross que foi da região 1. Lembra que a gente estabeleceu região 1 do meio intermediário, região 2. Então, o cross aconteceu aqui, ó. Azinho, Bzinho, Czinho, Azão, Bzão, Czão. Ok? Vamos lá. O de baixo nós comparamos aqui com os parentais. A mesma coisa. Ora, gente, se é Azão, Bzão e Czão, mudou quem? Mudou o C. Então, aí a gente tem o cross aconteceu como na região do meio para a região 3, ó. Azão, Bzão, Czão. Acompanhe com a setinha aí, ó. Azinho, Bzinho, Czinho, ok? Então, ó, região do meio para a terceira. Eu tenho região 1 para a região do intermediária, né? E eu tenho aqui o duplo crossing, olha só, ele fazendo isso aqui, ó, o B, né? Ó, A, B e C, tá vendo? Faz um Vzinho de cabeça para baixo. Azinho, Bzinho, Czinho. Ok, pessoal, então vamos fazer os cálculos. Uma vez que a gente sabe que a recombinação, né? Desculpa, ela vai ser igual a distância entre eles. Então, quando a gente calcular a taxa de recombinação, a gente está estimando a distância entre eles, porque quanto mais próximos esses losses, mais sujeitos eles estão a crossing over. E, evidentemente, quanto mais distante, menos suscetíveis. Até uma determinada distância, aquela 50%, né, que a gente viu, observando na meiose,
em que é impossível acontecer o cross. Ok, então, resumindo, né? Quando nós comparamos os duplos recombinantes com os paternais ou os parentais, é possível verificar que a ordem dos genes, no cromossomo. No caso, se a gente está com azão, bezão e cesão, nós identificamos a permuta dupla, né? Ela alterou o bezão. E este, então, é aquele que realmente, e coincidentemente, né, pessoal, está na posição intermediária. Então, de novo aqui, ó, azão, bezão, cesão, azinho, bezinho, cezinho. Então, região intermediária, a gente já vai saber que esse aqui vai ficar mesmo na posição do meio. E, coincidentemente, é o B. Beleza. Então, vamos calcular aqui a distância, já que elas são equivalentes à taxa de recombinação. Ora, então, a gente vai calcular primeiro a região 1. Quem é a região 1? Né? A gente já separou aqui, né? É entre A e B. Né? Vamos calcular, então. A gente tem 60, 62. Tá vendo? Ó? 60, 62. E os duplo cross, eles vão entrar aqui no cálculo, porque, lembra, eles são os produtos dessas duas, né, recombinações. Então, ele entra aqui, porque a gente vai tirar a diferença dessa recombinação, ok? Então, a gente tem o somatório 60, 62, mais 7, mais 4, deu um total de 133. E no total de indivíduos que nós observamos nesse cruzamento teste, foram 726, nós vamos o quê? Vamos dividir recombinantes pelo total de indivíduos, multiplicando por 100, nós vamos ter a recombinação e, consequentemente, a distância entre A e B. No caso aqui, representada pela unidade de centimorgans, ok? Então, o produto aqui deu 18,3 centimorgans. Beleza, vamos calcular então a região 2, pessoal. Ok. A mesma coisa, só que agora o que importa é o que? O cross que ocorreu na região 3, né? Ele tá chamando de 2, eu tô chamando de 3, para vocês não se confundirem, tá? Então, é essa região aqui, né, entre a intermediária. Ok, 40, 48, 7 e 4. O duplo entrando novamente. Total, 99 recombinantes observados em 726 indivíduos. Dividir, multipliquei por 100, eu tenho em percentagem aqui o que? A distância entre a região, né? Então, o cálculo da região 2, eu vou ter o intermediário e o terceiro, no caso, B e C. Então, 13,6 centimorgans. Ok. Então, pessoal, com isso, nós podemos estimar aqui o mapa, né? Então, a gente já sabe uma coisa, A vai ficar o B no meio, certo? E qual foi a distância maior calculada? Foi entre A e B, né? Rapidinho, peraí. Então, se entre A e B é 18,3, B que está no meio e C 13,6. Pronto, nós temos um mapa de 1, 2, 3 pontos, estimada a distância entre eles. E aí, galera, foi difícil, né? Tenho certeza que vocês vão entender como, porque não é muito difícil. Então, vamos lá. Agora a gente vai vai calcular a coincidência e a interferência, tá bom? Vamos lá. Aqui nós vamos considerar, né, em cima do mapa de 3 pontos, a gente também pode calcular, aqui no caso, a estimativa da interferência. O que é interferência, né? A gente sabe que a permuta em uma região, ela pode interferir com a ocorrência da outra adjacente, né? Ou seja, a gente são 3 pontos, lembram? Vamos lembrar, azão, bezão, cesão, né? Então, a interferência, ela significa que quanto mais próximos estiver os pontos de permuta, maior ela será.
E a coincidência é a proporção de duplas permutas que se esperam, né? Esperadas que acontecem, né? Ou seja, as permutas esperadas que são observadas. E aí, pessoal, a gente vai fazer alguns cálculozinhos aqui para poder estimar isso aqui, tá bom? Então, a gente primeiro vai calcular a frequência da permuta dupla. Lembra que nós conseguimos identificar, né? Então, permuta dupla observada, aqui simbolizada pela frequência de permuta dupla observada, ok? FPDO. Então, a gente tem essa frequência, ela é calculada a partir do número de recombinantes, no caso duplos, dividido pelo total de descendentes vezes 100. Nós observamos quantos? 2, né? Que são os menores, 7 e 4. 7 mais 4, 11, dividido por 726 vezes 100. Total, 1,5%. Muito bem. Nós calculamos a frequência da dupla, né? Da permuta dupla observada. Agora nós vamos calcular a frequência de permuta dupla esperada, FPDE. Nesse caso, a gente calcula a partir da probabilidade das permutas acontecerem entre a região, no caso a primeira, e a região que eu chamei de 3, mas aqui região 2. Então, aquelas permutas que acontecem a gente tem, né, mapa de 3 pontos, então a gente tem primeiro com do meio e o terceiro com do meio. Então, isso simultaneamente é estimado como a partir da distância da região 1 vezes a distância calculada da região 2, que nós já calculamos, né? Então, a distância foi 18,3, coincidentemente entre A e B, e de B e C, 13,6. Dividido por 100 deu um total de 2,5%. Ok, então nós temos a frequência permuta dupla observada e a que a gente esperava. Percebam que o que esperava era maior do que o observado. Então, a gente vai calcular a interferência. A interferência vai ser 1 menos 1,5 dividido por 2,5. Então, eu tenho a frequência dupla observada dividida pela frequência dos duplos que eu esperava, né, para esta situação. Então, tirando a diferença aqui de 1, eu tenho 0,4. Em percentagem, eu tenho o quê? A gente interpreta que 40% das permutas duplas esperadas, elas não foram observadas. Até porque, meus queridos, o que nós calculamos, estimamos, tudo que nós trabalhamos aqui com percentagem, lembra que a gente teve a disciplina de estatística e probabilidade? Não foi à toa, porque aqui na genética, né, na distância entre esses losses, né, esses genes aqui no cromossomo, a gente consegue estimar a partir dos eventos que acontecem, né, dos descendentes observados. Mas nem tudo, o crossing, ele pode, como ele não pode acontecer, né? Então, a gente tem o que se espera também no crossing, tá ok? Então, agora a gente vai poder calcular a interferência e a coincidência, ok? A coincidência é a proporção das duplas permutas esperadas observadas. E a interferência é calculada a partir de 1 menos a coincidência, que a gente colocou aqui, ó, 1 menos a coincidência, ok? Coincidência é a proporção das duplas esperadas que são observadas. Nós fizemos aqui a razão entre a observada pela esperada, tiramos de um total, e aqui nós temos o que a gente esperaria, ou seja, a interferência. Certinho, meus queridos? Então, era isso que a gente tinha para falar sobre mapa. Então, a gente fez o cálculo
né? Primeiro, a gente tem que identificar, né, relembrar, identificar os parentais, identificar o duplo crossing, né? E aí calcular as regiões. A região intermediária com a primeira e intermediária com a segunda. E aí, se a gente faz isso, a gente estima as distâncias, né? Aí a gente vai calcular o posicionamento deles no cromossomos. Depois disso, a gente vai e calcula, no caso, tem determinadas situações que é importante a gente saber a interferência. E aí faz o cálculo da coincidência a partir dos duplos crossing, o que se observou, o que se esperava, e tira a interferência, ok? E aí eu tenho um mapa genético, uma interpretação mais completa da situação. Né? Isso aqui nada mais é do que uma pura genética, né, básica, tradicional. Ainda não estamos trabalhando com a parte molecular, né, que a gente tem hoje mapas, né, sendo construído a partir de marcadores moleculares. Mas aqui é uma observação, é um mapa de 3 pontos criados a partir de observações fenotípicas mesmo, ok? Beijos, meus queridos, né? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Agora, na próxima slide, será uma resolução de exercício, ok? Lá do livro. Beijos!